Ei, gente, voltamos. Deixa eu colocar. A nossa próxima palestra, ela vai ser com... Oh, meu Deus, deixa eu abrir aqui o negócio. Voltou. A nossa próxima palestra, ela tem como nome... Ela é a nossa palestra subtema de abertura. E ela tem como nome Como as brechas da ciência facilitaram o surgimento de pseudo-teorias, com o Dr. Luiz Gustavo de Almeida. Luiz, ele está presente aqui? Sim, né? Tudo certinho. Luiz, pode ficar à vontade para ligar o seu microfone e câmera, tudo bem? Luiz é biólogo pela PUC Campinas e pós-graduado pela USP. É doutor em microbiologia, com ênfase em genética de micro-organismos. É fundador da iniciativa Cientistas Explicam, diretor nacional do Festival Internacional de Divulgação Científica Pinch of Science, um brinde à ciência, e coordenador dos projetos de ensino e de mídias sociais do Instituto Questão de Ciência. Luiz? Oi, estão me ouvindo? É com você agora. Sim, estamos te ouvindo. Então, certo. Eu queria só compartilhar a minha tela. Posso compartilhar? Sim, com certeza. Fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Tudo certinho? Estão conseguindo ver? Sim. Tá tudo certo? Tudo certo. Deixa eu só passar uma vez. Voltou, tá beleza. Tá funcionando, eu acho, né? Tá funcionando, certo? Tudo certinho. Tá bom. Obrigado, Qualquer Natália. coisa, Obrigado. chama a gente. Nada. Tá joia. Obrigado pelo convite, Natália, pessoal da organização. Tô vendo que tá muito bem organizado aqui, tem até iFood no negócio, tá interessante, então, e parabéns pela organização. O que eu fui convidado para falar é sobre essas brechas, né, que a gente tem na ciência, no mundo da ciência, que a gente acha, a impressão que tem de fora que ele é perfeito, que todo mundo está lá dentro, está ali para fazer o bem, realmente para o progresso da humanidade, que não tem falha nenhuma, né? Isso fora da universidade, da academia. É mais ou menos assim como que a ciência é um pouco vista, né? Então, tudo que saiu de lá é verdade, tudo que saiu de dentro da universidade passou por algum aval, por algum crivo, para que aquilo lá chegue na sociedade, né? Então, aqui eu vou mostrar um pouco disso, dessas brechas, e aí o problema que essas brechas propiciam para que essas pseudo-teorias, pseudociências saiam, não só de dentro da universidade, mas as universidades ajudam um pouco isso também a fazer. Ainda mais agora nesse ambiente que a gente está de pandemia, eu acho que todo mundo já viu algum tipo de fake news, algum tipo de estudo mal feito que saiu nessa avalanche de informação que a gente está sofrendo, né? Bom, então, como a Natália já me apresentou, eu faço parte da equipe do Instituto Questão de Ciência. A gente busca esclarecer um pouco isso de ciência, de como que é a ciência para a população. A gente também briga um pouco por políticas públicas baseadas em evidência científica, para que a gente não saia dando remédios ineficazes por aí para qualquer doença. Então, a minha fala vai também um pouco disso, tá? Não vou me apresentar muito mais delongas. Então, a minha apresentação, eu baseei ela principalmente nesses 3 pontos principais aqui. Então, a gente vai ver um pouco de origem da ciência, o que sai, como é que saem os papers, como é que é publicado. Vocês devem saber um pouco disso, mas eu vou entrar em alguns detalhes que talvez vocês desconheçam, tá? A informação, como que ela circula, como que ela é produzida e também como que ela é divulgada fora do ambiente da academia. Por mais que tenha saído um artigo científico, ele é divulgado diferente do jeito que a gente, cientista, conhece como que ele é publicado, né? Então, rapidinho, só para vocês recordarem mais ou menos como que é o caminho aparentemente normal da publicação de um artigo científico. Aqui no Brasil e em muitos outros países funcionam exatamente dessa mesma maneira. Então, a gente tem ali a população que paga os seus impostos, e são esses impostos que servem de fomento para agências de fomentos mandarem para pesquisadores, para institutos, façam as pesquisas, tá? Então, disso daqui, a gente escolhe quem vai receber a bolsa, quem vai receber o financiamento, e esses pesquisadores acabam publicando artigos científicos, e a gente vê que começa a ter um pequeno problema aqui, que a gente fica sempre dentro desse ciclo, né? A gente sempre produz artigo que é numa linguagem extremamente acadêmica,
para nós mesmos. E isso não tem problema nenhum, eu acho que assim, realmente é assim que a ciência tem que funcionar. A gente está revisando, fazendo revisão por pares, tentando corrigir. A ciência é uma ótima ferramenta, porque ela mesma se autocorrige. Então, a gente vê que esse mundo é assim. Se fosse só dessa maneira, não estaria excelente ainda, porque a gente falta muita informação voltar para o público. Mas estaria ok. Mas aí um primeiro problema, e aí de alguma das brechas já que a gente vê nesse sistema, não sei quantos de vocês aqui já publicaram, já tentaram publicar, estão tentando publicar, mas vocês sabem mais ou menos quanto é o custo para a gente publicar? Isso vai depender muito de que revista você vai querer publicar, de onde você, de que país que essa revista é. Eu trouxe um exemplo aqui bem genérico, mas que ele representa muitas das revistas que a gente publica nossos artigos científicos. Então, a gente tem que pagar, além de fazer nossa pesquisa, ter todo o gasto, claro, ali com o que a gente está produzindo, com insumos de laboratório, com equipe, blá, blá, blá. Além disso, a gente precisa pagar também para a editora para a gente conseguir publicar. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo bem genérico, como eu falei. Está um pouco cortado ali, mas ali está escrito que por página é $150 nessa revista aqui. Se você quiser deixar ele open access, ou seja, ele acesso aberto para que outras pessoas que queiram ler seu artigo não precisem pagar, mais $1.900 ali. E se você quiser deixar com Creative Commons, que daí as pessoas podem pegar e fazer o que quiser com o seu artigo, desde que também reproduzam o que foi produzido a partir daquele artigo com a mesma licença, $2.900. Para figuras, $30 cada figura que você quiser colocar. Se for colorida ainda ali, no jornal impresso, $350. Para cada tabela, figura, filme e outros arquivos, $30 cada um. E link, se você quiser, você tem 5 de graça e para cada adicional você paga mais $5. Eu deixei até desatualizado essa soma de custos para a gente ver uma coisa que é meio bizarra. Então, na época, eu já fiz uma apresentação parecida com essa em 2018, mais ou menos custaria $1.000 para a gente publicar. Isso, na época, daria R$3.850. Hoje o dólar está 5,68, então acho que a gente gastaria mais ou menos uns R$5.000, quase R$6.000, para publicar um artigo, que a gente sabe que é complicado, ele vem para... vai e volta, revisões. Isso aqui é uma revista boa, tá? Não é uma revista qualquer, não é uma revista que eu vou entrar em outro detalhe daqui a pouco. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que pagar para publicar o nosso próprio artigo. E depois a revista ainda também cobra para quem quiser acessar. Aqui no Brasil, se vocês acessarem a internet dentro da sua universidade de vocês vão ver que vocês têm acesso a diversos periódicos abertos, né? Mas isso porque o nosso governo paga para essas editoras, por isso que a gente consegue o acesso aberto. Isso aqui já gera um problema, porque imagina só se a gente, ou por um motivo, não tem dinheiro para pagar, para fazer essa publicação. A gente está com cortes de verbas desde pelo menos 3 governos já aí, nesse aqui realmente é o pior, mas não é de hoje que está acontecendo. E também tem um outro problema que talvez o seu trabalho não tenha sido tão bom. Então, o seu trabalho não tenha sido tão bom, você foi rejeitado, mas a gente tem a pressão de dentro da academia para estar publicando sempre. Você é medido quando você se torna pesquisador, professor, professora, pelas suas publicações, por apresentações em congressos. Então, é uma maneira que também tem outros precalços aí de medir a sua produtividade, mas é uma pressão que não é Ei, gente, eu acho que o Luiz travou. Travou para todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Talvez a internet dele... Luiz, voltou? Você está mutado. Coisas que não acontecem no evento presencial, gente. Já esperávamos isso. Tá tudo sob controle. Oi? Luiz, ele tá travado ainda. Só um instante. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, gente.
Será que ele vai conseguir voltar agora? Vamos esperar um pouquinho. Acho que ele é a internet. Luiz, Alô? voltou? É a minha internet? Foi. Eu acho que foi a sua internet. Travou para todo mundo. É. Voltou agora. Ah, tá bom. Que horas que parou? Parou faz uns 3 minutinhos por aí? Aham. Mas eu não me recordo em qual slide estava. Estava nesse aí, Tá. exatamente. Nesse daqui, né? Tá bom. Isso. O pessoal pediu para você colocar em tela cheia, se você puder, porque fica melhor para a gente conseguir ver. Coloco sim. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. A tela tá compridinha para vocês aí também. Opa. Melhorou? A tela tá cortando, parece. Sim. Tenta compartilhar de novo. Tá. Opa. Apresentar. Tá aparecendo? Voltou, agora tá em tela cheia. Muito obrigada. Tá. Vou sair aqui e deixar Nada. você continuar. Tá bom. Tá, então, o que eu estava falando, resumindo já um pouquinho para não comer tanto tempo, então que esse problema de ter custos muito caros para a gente conseguir publicar, gera essa oportunidade de revistas predatórias, que são aquelas que você paga e publica qualquer coisa ali dentro. Então isso gera um número de publicações gigantesco que não passou por revisão por pares nenhum, ou seja, a gente enviou o artigo achando que ele estava sendo revisado pelos pares, que estavam tendo uma crítica sobre o seu trabalho, mas na verdade não estava. Você só apaga e consegue essa publicação. Tá? Isso é um problema muito grave, porque sai um artigo ali, a revista parece muito com uma revista confiável, ela tem ali todos as características gráficas ali no site dela, parecendo muito uma revista. Então, quem não tem esse tato de conhecer esse mundo, vai ver, olha, tem um artigo científico publicado naquela revista falando que, sei lá, vai chegar um cometa, vai bater na Terra e a gente precisa evacuar a Terra. Então, tem coisas absurdas que saem nesse tipo de artigo que não é revisto pelos pares por conta dessa brecha que a gente tem de pagar e publicar. Tá? E aí eu pergunto aqui se alguém já publicou um artigo, se acha que é difícil publicar, e aí a gente pode fazer um exercício rapidinho, já que a gente está todo mundo online, e tem algumas 300 pessoas ali, mais ou menos, assistindo. A gente pode publicar um artigo agora, e aí eu vou provar para vocês que a gente consegue publicar muito fácil, mas eu vou pedir que eu seja o autor correspondente só depois para eles precisarem dar algum ajuste no paper, para não ter problema, tá bom? Então, o que a gente pode fazer é pegar o celular, pega o celular de vocês, abre o WhatsApp para qualquer pessoa que vocês quiserem, namorado, namorada, tio, tia, escrevam astrologia, ou não, astronomia na primeira palavra, aperta algumas vezes naquele autocomplete, se você tiver, acho que no Google, no Android, tanto no Apple funciona, né, com a função de autocomplete. Aperte umas 10 vezes, depois vão colocando palavras relacionadas à astronomia, alguma coisa de ciência, alguma coisa que vocês acham palavras fortes, assim, tipo, sei lá, mitocôndria, galáxias, átomos, fusão nuclear. Eu fiz esse pequeno exercício antes, o meu deu isso daqui, ó, para vocês verem se acham que é um bom artigo científico. Então, ó, astronomia, pode bar sexta, ontem, táxon amanhã. Mercado legal, podemos eu, você, mitocôndria, galáxia, muito anão. Tá? Só passaria esse artigo aqui? A gente pode juntar uma galera aí para fazer mais, para fazer o resumo, para fazer o resultado, a discussão. A gente vai juntando os pedacinhos aqui e publica hoje. E se vocês duvidam disso, eu trouxe um aqui não está muito bem a imagem, mas foi um abstract parecido com o que a gente fez aqui agora. Então, olha ali, eu vou ler só um pedacinho. Então, Atomic Physics and I shall not have the same problem with a separate section for a very long, long way. Nuclear weapon will not have to come out someday after a long time of the year. He added the two, blá, blá, blá. Não estou entendendo mais nada que eu estou lendo. Isso daqui foi submetido para uma revista científica, foi publicado. O autor, ou a autora aqui no caso, foi chamada para um congresso de astrofísica e energias nucleares. E olha que legal o nome dela, da autora que submeteu. É a Iris
Pearl. E aí o autor de sacanagem, isso aqui é claro, vocês estão vendo que é uma tipo uma operação de Sting, né, que você vai lá e ferroa mesmo alguma dessas revistas predatórias para ver se ela é predatória ou não. Então, a Iris Pearl, na verdade, é a Apple City. Se você trocar ali a pera por uma maçãzinha e inverter o nome da Iris por City, você vai ver que quem escreveu esse artigo, na verdade, foi o Apple, a Siri da Apple, com tudo, com gráfico, com ali aquele abstract que eu mandei para vocês, que eu estava lendo até agora. Então é fácil publicar. Eu não sei que vocês estão se matando aí para publicar, para ficar o dia inteiro no laboratório, agora não mais, ainda por conta da pandemia, né? Então vocês estão vendo que não é tão difícil publicar um artigo científico assim. Um artigo de científico de qualidade, aí sim a gente pode discutir. Mas publicar artigo, easy, ok? Tem um outro aqui também, esse aqui foi mais interessante, porque era um autor que ele estava cansado de receber. Depois que você publica um artigo bom, numa revista boa, você acaba recebendo e-mail de tudo quanto é revista falando publica aqui com a gente, taxas acessíveis, período de peer review de 1 dia. Então você vai ter, você manda hoje, amanhã seu artigo já está publicado com DOI, com tudo. E aí ele ficou meio cabreiro da vida, assim, né? Um pouquinho cansado de receber esses e-mails. E ele respondeu o e-mail. Então ele falou, não, eu quero publicar, vou pagar, mas é esse aqui que é meu paper, ó. O título é esse daí, né? Então me tire da sua maldita lista de e-mail. Ele encheu o artigo disso daqui, mas esse daqui tem uma vantagem ainda, porque ele tem um gráfico também. Não sei se vocês estão conseguindo ver, está atrás da minha câmera aqui, mas ele ali fez um gráfico, um plotzinho, e ele também tem um fluxograma. Então, daí, ó, aqui não tem dúvida do que ele estava querendo falar, né? Então, aqui eu acho que por isso que ele conseguiu publicar. Então, isso daí, esse tipo de coisa acontece, e eu vou mostrar um mais para frente. Esses aqui são antigos, mas ainda vocês duvidam que tenha uma coisa acontecendo desse tipo, eu vou mostrar um recente. Então, isso daqui vai gerar uma quantidade de informação tão grande, que fica difícil de quem está fora da academia, que conhece essas nuances, né, da publicação, saber o que é informação relevante, saber o que é informação falsa, o que é ciência mal feita, ciência boa. E jornalista está no mundo perdido, né? Porque é um mar de informação. Eles querem informação todo dia sobre Covid, sobre coronavírus, sobre vacina. Eles vão atrás daqueles pré-prints, né? Que a gente chama que é uma coisa antes de publicar, que eles submetem em tempos de emergência para que outros pesquisadores vejam, olha, foi interessante o que eu achei aqui, não quero esperar muito o processo de peer review, então eu tenho um artigo aqui sem revisão pelos pares, mas que eu queria compartilhar meus resultados com vocês. Isso é muito legal quando usado da maneira correta. Então, isso daqui ajudou muito, ajudou e atrapalhou na época da Zika aqui no Brasil. Para físicos, isso também é muito já sedimentado, o pessoal já usa muito disso daqui. Mas começou a ter um problema. Aqui na pandemia, a gente começou a anunciar que gato estava transmitindo coronavírus por conta de um artigo desse. Que tigre, leão estava transmitindo por conta de uma coisa dessa. E várias outras informações que acabavam saindo para a mídia a partir desses preprints, sem falar o que é um preprint, tá? Então isso aqui gerou um problema absurdo, mas ia no meio, lógico que tinha revista predatória, tinha tudo quanto é porcaria lá no meio também, tá? Esse daqui foi um dos primeiros que apareceu também, né? Que logo quando a gente começou a pandemia, aí tinha a sopinha do morcego, né? Então a sopa do morcego pode ter relação com o surto de coronavírus na China. E aí tinha essa foto aí, né? Que não foi tirada na China, foi tirada em um outro país que realmente comiam. Mas aí veio essa desinformação tão rápida, né? Que todo mundo queria saber, queria falar, não, foi por conta do chinês que comeu morcego cru no mercado de Wuhan. E isso aqui saiu e... Coitadinho do morceguinho, né? A gente sabe que depois saiu um artigo científico realmente mostrando qual que era a origem proximal do vírus, publicado na Nature. Teve uma outra também falando que o coronavírus tinha vindo de um laboratório, né? Porque daí o laboratório que estava em Wuhan, ele era parecido com o símbolo da Umbrella Corporation, que se vocês não sabem é de um jogo chamado Resident Evil, que eles criaram um vírus, espalharam esse vírus e todo mundo começou a virar zumbi porque eles queriam ter a cura, mas aí saiu do controle.
E aí o mais interessante, se você pegar a palavra corona e fizer ali, né, um ajuste com as letras, dá a Raccoon City, que era a cidade exatamente dentro do jogo, onde estava do Resident Evil, né, onde começou o surto do vírus mutante zumbi que transformava as pessoas em zumbi, né? Então era esse tipo de coisa que estava saindo logo no começo da pandemia. Uma coisa também que é complicado a gente explicar, e depois eu vou amarrar tudo isso aqui que eu estou falando no final, são correlações. Aí correlações, a gente pode ver esse gráfico aqui que eu estou mostrando, que de primeiro impacto, assim, não é só pessoas de dentro da academia, de fora da academia, que se assustam com isso daqui. Então, o que eu estou mostrando aqui é aumento de casos de autismo com o aumento de uso do glifosato, que é aquele herbicida, aquele mata-mato, né, da Monsanto. Agora, atualmente, é que é comprado pela Bayer. Então, a gente vê uma correlação ali perfeita. Olha, começou a aumentar o número de uso de glifosato, começou a aumentar o caso de autismo em pessoas. Isso aqui eu sempre faço uma brincadeira quando a gente está ao vivo para levantar a mão quem tem medo desse gráfico aqui. Como eu não estou vendo a mãozinha de vocês, fique com ele na cabeça e eu vou mostrar mais um gráfico nesse mesmo sentido. Então, aqui o que a gente tem agora é o número de vendas de comida orgânica e o número de aumento de casos de autismo correlacionados ali. A gente vê que o R ali, então a relação entre eles é quase de 1, quase perfeita. Então, um subindo, aumentou a venda de produtos orgânicos, aumentou o caso de autismo. Esses aqui a gente começa a pensar um pouco mais, mas aí no que eu quero chegar, eu vou mostrar um talvez que fique mais claro para vocês o que eu estou querendo dizer. Então, esse daqui ó, é o número de vendas de iPhone, ele está falando bastante de iPhone, mas não sou patrocinado pelo iPhone. E pessoas que caíram, que morreram porque caíram da escada. Tá? Então, venda de iPhone, fica até sentindo, né? A pessoa para de olhar a porcaria do telefone, pega a escada, capota, morreu. Faz sentido também, né? Esse daqui. Mas aí agora o próximo, esse aqui, eu acho que faz o mais sentido de todos que eu estou apresentando até agora para vocês. É o número de pessoas que morreram afogadas na piscina e o número de filmes que o Nicolas Cage já apareceu na carreira dele. Aí a gente vê também que tem uma correlação quase perfeita, então tomara que o Nicolas Cage pare de fazer filme para que pessoas parem de morrer afogadas dentro da piscina. Tá? Essas aqui são correlações um pouco mais espúrias. Aquela primeira não parecia tanto, mas a gente vê isso aqui direto em revista, em jornal, em telejornal, comparando duas coisas que aparentemente fazem sentido na nossa cabeça. Então, a malvada da empresa ali começou a vender herbicida e começou a aumentar o número de autismo. Faz um pouco de sentido, e principalmente em quem está fora, que acha que realmente tem essa correlação. Tá? Aliás, existe essa correlação. Mas existe essa correlação do Nicolas Cage também fazer filme de pessoas morrerem afogadas, tá? E aí, para trazer aqui já encaminhando um pouco para o final, o que está acontecendo agora com essas coisas de correlação, de publicação em revistas predatórias, e o que a gente está vendo hoje, para vocês verem que isso daqui, por mais que sejam casos antigos que tenham relatado, continua acontecendo. Então, esse aqui foi o primeiro artigo publicado falando da cloroquina, da hidroxicloroquina e da azitromicina como tratamento para a Covid-19. Então, foi pelo grupo do Didier Raoult, que é um pesquisador francês, que está lá em Marseille, no hospital, ele é diretor do hospital, ele também, pesquisador. O índice H dele, se vocês procurarem, que é o que mede, né, de publicações, é gigantesco. O cara, sei lá, tem quantos mil artigos publicados, citações. Então, quem for buscar o currículo Lattes dele vai falar, pô, o cara é bom, meu. Mas a gente começa a ver alguns problemas. Essa é uma revista excelente, tá? Essa aqui é uma revista muito boa de antimicrobial agent. Ela não é predatória, mas tem algum problema com o que aconteceu com esse artigo, tá? Isso aqui a gente conseguiu ver, olha só, ele foi recebido pelo corpo editorial no dia 16 de março de 2020 e o artigo foi revisado e aceito no dia seguinte, dia 17 de março de 2020. Aí a gente pode falar, mas estava em período emergencial, vamos publicar logo isso daqui. Não é um preprint, tá? É uma revista já de publicação mesmo. Então vamos publicar logo para que as pessoas possam usar esse remédio milagroso que está salvando pessoas ali em Marseille, né? Só que daí a gente começa a ver um pouco mais adentro do artigo. Isso aqui é uma tabela, tá? Não precisa, vocês precisam ver nada disso daqui. Na apresentação tem o link, depois eu posso disponibilizar a apresentação. Mas é uma tabela do próprio estudo ali do grupo do Didier Raoult, tá? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos
de pessoas que estavam aparentemente com Covid. Para um grupo deram azitromicina, hidroxicloroquina e azitromicina, e para o outro grupo não deram nada, foi só um controle para acompanhar qual era o desfecho. Né? Então, queria comparar se realmente a cloroquina e a azitromicina era melhor do que não fazer nada ali com as pessoas. Tá? Só que daí já começa com isso. Eles não pegaram todo mundo que estava ali nesse estudo, não era todo mundo que tinha Covid diagnosticada, confirmada com o mesmo teste. Então, em algumas pessoas, eles faziam o teste do PCR, outras pessoas, eles faziam o teste de sorologia, e outras pessoas, eles não faziam testes. Uma coisa que eles esqueceram, talvez, de colocar também, é que tinha inicialmente 26 pessoas que foram listadas para fazer esse estudo, então dividido em duas, ia dar mais ou menos 13 para cada grupo. E do grupo que recebeu a cloroquina, 6 delas abandonaram o estudo. 3 porque passaram mal durante o tratamento da cloroquina, uma porque desistiu, começou também e não voltou mais a fazer o estudo, aliás, 2 que abandonaram o estudo, e uma que morreu, tá? Estava no grupo que eles estavam dando cloroquina e ela morreu. Então, já nesse N pequeno, já era um N pequeno e ainda tinha essas coisas de não ter relatado todos os casos. Pessoas eram diagnosticadas com formas diferentes para o tratamento, para diagnosticar se tinha o vírus ou não, se tinha doença ou não. E os dados também apresentados, esse daqui, eles vieram primeiro para a imprensa, eles foram no canal deles no YouTube e apresentaram isso daqui. Então, ali os não traté, o meu francês excelente aqui em azul, é as pessoas que não foram tratadas e ainda estavam com o vírus. Ali era o plequiril, que é a hidroxicloroquina, sem azitromicina, e em cinza os dois juntos, cloroquina e azitromicina. Então aqui vocês veem que no dia 6, quando ele foi publicar lá na imprensa, já praticamente 100% das pessoas que tomaram cloroquina e azitromicina estavam curadas. Mas o que tem realmente no artigo científico que foi publicado no dia seguinte é isso daqui, ó. A gente vê no dia 5 que já tinha, mas já está todo mundo 100%, aí sim 100% curado, né? Acho que eles acharam, não, está muito perto ali de 100%, vamos baixar logo esse negócio aqui e a gente publica dessa maneira aqui. E vocês podem ver também que qualquer pessoa que vê artigo científico publicado não vê barra de erros ali, já dá um alerta na cabeça, né? Então a gente só tem as barras ali, não tem só tem o gráfico, não tem barra de erro nenhum. E aí pessoas foram atrás desse artigo para ver e aí fizeram a mesma análise com os mesmos resultados que tiveram, mas aí com barra de erros. E é aqui comparando só o grupo que tomou cloroquina e não tomou a cloroquina. E aí a gente vê que não tem diferença significativa nenhuma entre nenhum dia entre os grupos que foram testados. Então isso com a análise estatística mais bem feita e com os erros ali nas barras, tá? E aí, essa agora história de contar de artigos predatórios, né, de revistas predatórias, essa daqui foi legal. Então, essa Asian Journal of Medicine, sei lá o que está escrito ali, eles publicaram um artigo falando que a azitromicina, depois já, tá, isso aqui já era em julho lá, então a cloroquina já estava aquele alvoroço todo aqui, no mundo inteiro, falando cura. E aí sim eles falaram, olha, já tinha saído artigos mostrando que a cloroquina não funcionava, no New England Journal of Medicine, já tinha saído em outros artigos periódicos mais sérios também, mas esse daqui eles publicaram. Então, ali que a azitromicina e a cloroquina aceleram a recuperação de pacientes com a Covid mais moderada, né? E aí foram fazer aquela sting operation lá com essa mesma revista para ver se ela era predatória ou não. E aí o que eles fizeram? Eles associaram o uso da hidroxicloroquina com você ter menos acidente de patinete. E publicaram nessa revista aqui. Então, depois que o estudo se tornou mais público e se tornou visível, eles retrataram o artigo falando, não, isso aqui passou, blá, 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 porque não tinha visto. Mas era claro, dentro do artigo, estava muito claro, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar esse artigo, mostrando que a cloroquina diminuía seu acidente de patinete. Tá. E aí saiu até noticiário em portais de informação popular, então pesquisadores publicam um estudo falso sobre cloroquina e patinete para denunciar exatamente essa revista científica que publicou esse artigo, né? E aí olha que interessante quem que era o autor desse artigo aí do patinete, né? É o Manis Javanica. E aí se vocês colocarem no Google para saber quem que é o Manis Javanica, é o nome do
pangolim, o nome científico do pangolim. O pangolim que foi associado a ser um dos intermediários, né, dos hospedeiro intermediários do coronavírus até que ele chegou na gente, né? Então, para vocês verem, ó, se vocês não publicaram, até um pangolim já publicou, tá? Então, vocês não estão publicando porque vocês não querem. E aí, qual que é o problema disso tudo, né, dessa história toda? Por que vem esses artigos predatórios, má ciência? Qual que são alguns pequenos exemplos disso daqui? MMS, não sei se vocês lembram, mas era uma história de que isso aqui é um hipoclorido com uma outra base junto, que curava o autismo. E para curar o autismo, você tinha que colocar isso no reto das crianças que estavam com autismo, e essas crianças começavam a excretar vermes de corda que saíam de dentro do intestino dela, e os pais relatavam melhoras absurdas quando isso estava acontecendo. Tem um grupo no Facebook que mostra essas fotos, então não recomendo ver se você tem estômago fraco, mas tem ali as mães, os pais tirando foto dos vermes de corda saindo, que são nada mais, nada menos do que a mucosa intestinal das crianças, porque é uma base muito forte, hipoclorido, está colocando ali nas crianças, e começava a sair os pais achando que era realmente, estava curando as crianças. Então é a solução milagrosa ali, é o MMS. Ela veio um estudo científico provando tanto os vermes de cordas, então tem um artigo publicado sobre os vermes de corda, a taxonomia, a ciclo de vida, fase larval, tudo isso dos vermes de corda. Do MMS também comprovando, médicos aqui no Brasil receitam a torto e direito isso daí para curar autismo, né, como se fosse uma doença. Então, é uma história que ainda rola muito nos buracos aí da internet, grupos de Facebook gigantes com isso daí. O movimento anti-vacina, que está voltando a crescer agora, mas um dos principais responsáveis foi esse daí, o Andrew Wakefield, quando ele publicou falando que a tríplice vacina causava autismo, isso lá no Reino Unido. A história dele já foi derrubada diversas vezes. Ele tinha interesses escusos, ele tinha uma patente de uma vacina concorrente com aquela da época. As crianças que ele pegou para fazer o estudo estavam totalmente já enviesadas, os pais já estavam enviesados, todo mundo já estava meio que na tramóia do estudo. E teve também o caso da pílula do câncer, né, da USP, que faz pouco tempo, que era a fosfatanolamina, que ela curava todo tipo de câncer. O pesquisador lá em São Carlos distribuiu isso durante 20 anos para as pessoas, relatando que, olha, eu dei para ela e ela curou do câncer. Então, né, aquela correlação do Nicolas Cage. Eu dei uma pílula aqui milagrosa que não faz nada e ela se curou do câncer. Então, funciona. O pesquisador da USP produzia dentro do laboratório, distribuía de graça. Então, para vocês verem, tinha artigo científico publicado também com a fosfatanolamina, curando câncer em rato, mas era uma concentração tão grande que você matava, sei lá, se você colocasse chocolate ali, batia, e colocasse no ensaio deles, eles iam conseguir matar também. Tamanha era a concentração que tinha. E a gente chega também nisso daqui, né? Daí, pô, aí é o cúmulo do negócio, que daí, com toda essa história da hidroxicloroquina, ainda tem pessoas públicas, o nosso presidente, que apoia, que divulga, que quer usar, e assusta a EMA com a caixinha de cloroquina, gastou um dinheirão comprando produto importado para produzir cloroquina, está distribuindo. Eles iam fazer agora no sábado, dia D, né, da distribuição de cloroquina, felizmente não fizeram. Mas para vocês verem como que isso afeta a esfera pública de tudo, né? Então, assim, é uma coisa que sai de dentro ali da academia, está afetando a esfera pública e tomadas de decisão que poderia estar sendo esse dinheiro utilizado para compra de cloroquina e tantas outras coisas, poderia ter sido para medidas mais efetivas, né, para o combate da pandemia. E aí, só para terminar, para vocês verem que fake news e falar sobre coisas que acontecem de dentro da academia que são estranhas não é de hoje. Isso aqui é um quadro relatando do primeiro cara que inventou a vacina, o Gene Edgar, que ele lá em 1800, deixa eu ver, eu tenho aqui a colinha dele, do Edward Jenner, desculpa, de 1796. Então, ele foi quem que começou a produzir as vacinas, que ele viu pessoas que ordenhavam vacas, e que as vacas tinham umas pústulas parecidas com as pessoas que tinham pústulas e estavam morrendo por causa disso. Então, e aí eles viam que as pessoas que ordenhavam a vaca não morriam, tinham uma doença mais branda do que aquelas pústulas que eles estavam vendo, mas não morriam por causa da varíola, que eles não sabiam ainda na época que era varíola. E aí ele começou a descobrir isso, né? Então ele pegou a pústula ali, raspou a pústula da vaca, da teta da vaca, e colocou numa criança de 8 anos, e depois expôs essa criança
em um ambiente que estava muito carregado de varíola. E aí ele mostrou, naquela época, que realmente ele estava conseguindo, de alguma forma, não sabia que era vacina, não sabia que era vírus, não sabia que era nada, mas que estava funcionando o que ele estava fazendo. E aí as pessoas aqui relatavam dessa maneira, né? Ah, não, o Edward ali, o que ele vai estar fazendo é transformar você em vaca. Então, depois que você for aplicado com a injeção, vai sair uma vaca saindo do seu nariz, da sua boca, da sua bunda, de onde você tomar essa vacina. Então, não é uma coisa de hoje, né? Fake news e contra a ciência não é uma coisa de hoje, não vai acabar. E o problema é que eles estão sempre na frente, né? Então, é muito mais fácil, como vocês viram, publicar um artigo ruim desses ou noticiar uma coisa ruim dessa, até a gente conseguir explicar como que não, o que não é isso, que não é certo o que eles estão divulgando, já foi, né? O negócio ali, o autodidático em química já chegou em Portugal falando que tem que passar vinagre na mão de vez álcool 70, tá? Então, eram essas brechas que eu queria trazer aqui para vocês, para ver que a academia não é um ambiente perfeito, eu acho que vocês já deviam saber disso. Claro que a ciência, ela se autocorrige, tem muito mais disso, de se autocorrigir do que essas porcarias que chegam realmente para a gente, mas eles estão lá. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, saber diferenciar o que é um artigo predatório ou não, uma revista predatória ou não, e principalmente comunicar isso para a sociedade, tá? Isso é uma coisa que não é. Eu acho que a gente aqui, vocês, graduando, pós-graduandos, estão muito à vantagem porque a gente está criando um pensamento científico e a gente consegue ainda diferenciar um pouco essas coisas, tá? E não acreditar que o Nicolas Cage fazendo filme vai fazer com que as pessoas morram afogadas ou que ali o herbicida está causando autismo só com aquela correlação, sem nenhum outro estudo, sem nenhuma outra variante ali dentro do estudo, tá? Não estou falando que causa ou não causa, mas só olhando aquele gráfico a gente não pode concluir esse tipo de coisa. Eu acho que eu já passou meu tempo aqui, ou está quase nos 40 minutos, depende do percalço, mas eu fico aberto aí para perguntas. Você ainda tem 4 minutos. Se quiser ainda falar um pouquinho, pode. 4 minutos, Mas... tá? Não, então, tá. Isso também da cloroquina, eu acho que só para terminar, então, a gente tentou muito já combater isso, a gente vem atrás combatendo dentro do Instituto Questão de Ciência, mas a gente vê que tem uma luta não só política dentro da universidade para proteger algumas pessoas que estão fazendo esse esforço, então tem uma briga dentro da academia e uma briga fora da academia política, que aí a gente já não sabe nem para onde está chegando isso, né? Então, não é uma coisa fácil, eu acho que divulgação científica tem que ser muito levada a sério de como ser feita, não é mais o sobrinho que vai fazer um videozinho ali, que vai conseguir fazer, então está muito pesado quando a gente conseguir trazer informação de qualidade, é um esforço enorme que a gente faz para fazer isso, eu acho que as universidades têm que fazer muito esforço para fazer esse braço da extensão, né, esse tripé da extensão, ter mais força, que não é só divulgar o que sai de dentro da academia, mas divulgar a ciência básica para todo mundo, como é que é. Então, ter departamentos e locais onde tenham um centro de formação e que valorizem, né, os professores, os alunos que façam esse tipo de ação, tem que mudar para ontem isso, tá? Então, acho que dentro aí da Federal do Espírito Santo, na USP, a gente precisa muito fortalecer essa atividade da divulgação científica. O que está acontecendo ainda hoje, de quem sai da academia como pesquisador e vai fazer divulgação científica, é ainda mal visto. A gente fala, você podia estar produzindo, você podia estar fazendo paper, de vez ficar escrevendo historinha aí, desmistificando pseudociências e tudo mais, né? Então, a gente sofre ainda muito desse preconceito de ter saído da academia para fazer divulgação científica. Se não tiver essa ação coordenada vindo dos próprios institutos, das universidades, vai ficar muito difícil a gente conseguir concorrer com essa galera toda que vem com essa desinformação fácil. Então, acho que além de formação que vocês estão tendo aí científica, que é essencial para conseguir captar essas pequenas nuances, ler o artigo paper, ler o artigo científico e detectar o que ele fez o diagnóstico do corona de um jeito e fez com outro grupo do outro. Então, essas nuances é muito complicado de fazer se você não teve esse background científico, né? Esse seu passado científico. Então, por isso que eu acho que aí da Federal do Espírito Santo, eu vejo que tem uma preocupação muito grande. Eu conversei no começo do ano com a professora Ethel Maciel, que eu acho que agora era para ter sido a reitora daí, né, se não fosse uma canetada. Então, ela também tem essa preocupação muito grande. Eu acho que tem que ter isso para ontem mesmo, tá? E era isso. Muito obrigada, Luiz. Sua palestra foi excelente. Realmente, está todo mundo elogiando, falando que tinha coisa que não conheciam.
E nós temos agora... Essas coisas de divulgar, é o que eu tô falando, vocês estão perdendo tempo. Vocês querem divulgar paper aí, ó, é facinho, a gente faz hoje. Nós temos 2 perguntas aqui. A primeira é da Letícia Alves. Ela perguntou se tem como identificar quando um artigo está passando uma informação errada. Se tem como identificar... Sim, então, é dessa maneira. Quando ele é publicado, se você acompanha o artigo a partir do momento que é publicado. E isso não acontece só em revista ruim, não, tá? Aconteceu com o paper de cloroquina, mostrando que ele não funcionava, que a cloroquina não funcionava, e saiu no Lancet, mas a comunidade acadêmica desceu o pau nesse negócio aí. E saiu no Lancet, que é uma revista muito boa, muito bem conceituada, mas a origem daqueles dados, o pessoal começou a desconfiar, porque falava, no hospital da Austrália a gente pegou 70 casos ali. E aí a pessoa que estava lá no hospital da Austrália falou, mas aqui não tinha 70 casos, aqui tinha 50. De onde que veio esse dado? Então eles começaram a duvidar muito do dado, de onde que estava surgindo o dado, que era uma empresa que fazia isso já, e já estava enrolado em um outro monte de coisa. Então, acompanhar o artigo científico depois que ele é publicado, mesmo em revistonas, Nature, Science, é um jeito de você acompanhar a comunidade acadêmica. No Twitter é muito forte isso, da comunidade lá de fora. As pessoas tweetam ali, fazem threads gigantescas, dissecando o artigo científico, ainda mais quando ele é muito polêmico. Quando ele atrai muita atenção, se ele estiver errado, ele vai cair. Não tem jeito. Por mais que esse ainda do Didier Raoult ainda está publicado, já teve vários comentários do próprio editor da revista falando, olha, esse artigo aqui não atendeu às expectativas que a gente estava tendo para a nossa revista, tá? Mas ele está sendo publicado porque, sim, o cara ali é forte lá dentro de Marselha, né? Não sei se é só por causa disso, mas o paper ainda está lá publicado, sem estar retratado, sem nada. Então, é acompanhar de dia a dia mesmo, depois que a publicação sai. Acompanhar muitas redes sociais, ver cientistas que fazem esse trabalho. O IQC faz um pouco desse trabalho, mas não tanto assim, todo dia, para todos os assuntos. Então, o Twitter é uma ferramenta excelente, que a gente acompanha diversos divulgadores ali, jornalistas, que tem um olhar mais apurado para esse tipo de coisa. E aí é muito treino, é ler muito esses artigos quando eles saem e falar, ver o método primeiro, como é que ele foi feito, foi igual, foi equiparado. É muito difícil a gente ter esse treinamento, por isso que eu falei que vocês estão aí num ambiente para essa preparação. Fora disso, é muito complicado você entender primeiro o artigo científico, né? Fora de outra área, então mais complicado ainda. Muito obrigada. A próxima pergunta, na verdade, ela é da Liza Roxane. Ela pediu para você especificar alguma revista. São 2 perguntas. Você pode... quais são as revistas do artigo que você mostrou no começo do slide? Aí, se você quiser mandar para a gente, eu acho que a palestra vai ficar salva também no nosso YouTube. Sim, no nosso canal do YouTube. E aí, se você quiser mandar para a gente depois, a gente coloca criar uma página no nosso site com bibliografias. Tá. E aí você pode enviar pra gente. Os meus slides estão naquele Google Drive e todos os slides na descrição dele tem de onde que eu tirei a referência, o artigo, blá blá blá. Pode compartilhar à vontade. E ela perguntou também se você especificou alguma revista para aqueles valores apresentados no início. Eu não trouxe o nome da revista, mas é uma revista de fisiologia vegetal ali, tá? Mas a de microbiologia, onde eu publico também, as taxas são muito parecidas. Da Elsevier, é mais ou menos nessa faixa de preço aí. Você não vai encontrar uma coisa de menos de $1.000, tá? Para a publicação internacional. Então, o padrão ali é $1.000. E aí, com o real subindo cada dia, vai depender de como que a gente vai estar amanhã. Pois é. E a Karina William, ela é da nossa comissão, ela tem 2 perguntas. Ela perguntou se você considera importante a peer review e se você já ouviu falar do PRINO, que é Peer Review in Name Only. Se sim, como combater esse tipo de revista predatória? Então, essas revistas predatórias é só, sabe, aquele negócio de name and shame. Então, você nomeia, fala quem que é e faz passar vergonha mesmo, assim. Fala, olha, tá vendo aqui? O que eles fizeram? Essas operações de sting, que é você mandar uma coisa ali totalmente absurda e passar, detona com a revista. Então, aquela lá dos chineses lá, sei lá como que era o nome, já ficou conhecida por conta disso. O Pangolin publicou lá. Então tem que fazer muito disso, de name mesmo lá, nomeia quem que é e aponta o dedo falando o que ela está falhando ali, né? Vai sair coisa errada em artigos grandes, de revistas grandes? Sai, mas aí a própria comunidade consegue reverter essa situação, né? O problema dessas predatórias, se vocês entrarem no site, dá para ver na hora, porque eles colocam assim, o nosso fator de impacto é 10.
E a gente tem um certificado que o nosso fator de impacto é 10. E aí você vai ver uma figura do Word lá de 97 com um selinho assim carimbado falando que eles têm um certificado. Essa peer review é uma revista que faz, eu não sei se ela é que faz essas coisas de peer review, eu não estou lembrando o nome agora sobre a ação da revista. Não Se sei ela puder informar depois... também. Ela só mandou a pergunta. Se ela puder responder, perguntar depois, a gente... se for uma... Pelo nome, parece ser alguma coisa que faz esse tipo ou se for uma revista predatória, todas essas coisas que eu já falei. Mas se for uma comunidade que está indo atrás disso, tem um que é bem legal, que se chama Retraction Watch. É um grupo que eles publicam artigos que foram retratados. Isso é uma coisa também muito difícil de você explicar. Por que um artigo foi retratado? E que não é que ele é ruim, mas é que ele estava errado. Ou sim, aí tinha pegaram uma foto, modificaram ela um pouquinho, colocou a mesma foto no mesmo artigo ou no outro artigo. Então, esse Retraction Watch faz esse trabalho muito legal de acompanhar os artigos que foram retratados dia a dia. E aí eles mostram, foi retratado por causa disso, disso, disso. A gente entrou em contato com os autores para saber por que tinha sido retratado, se por que ele foi retratado está certo, se eles pretendem dar uma resposta para a revista. Então eles fazem um trabalho muito legal disso, de acompanhar os artigos que foram retratados. Temos tempo para mais uma pergunta. As pessoas não mandaram aqui no QA, mas eu li aqui no chat. A Heloísa está perguntando se existem revistas que investem em analisar se os artigos são verdadeiros ou não. Ou é ao acaso. Ela falou que você acabou de responder, no caso. Gente, eu li depois, gente. Coisas de... Tem uma iniciativa legal do Serrapilheira, só para comentar sobre isso. Eles estão tentando fazer uma coisa meio herculana, assim, mas eles estão tentando refazer os artigos científicos mais interessantes que saem assim. Então, eles têm um laboratório que eles conseguem fazer o quê? Eles tentam replicar uma pesquisa científica que saiu, de alto impacto. É complicado, porque você precisa de várias expertises, às vezes o reagente é diferente de um de outro, mas eles estão tentando fazer isso. E a reprodutibilidade é uma coisa que na área de saúde tá feia a coisa, tá bem complicado, porque tem o Brian Cohen, que é um pesquisador sobre isso daí, ele relatou que mais ou menos 80% do que sai em revista de saúde, na área de saúde, não é reprodutível. Ou seja, porque a gente não consegue fazer, porque falta expertise, ou porque realmente não dá para refazer aquele tipo de estudo. Em área de câncer, é uma coisa absurda quanto que sai disso daí também. Então, a reprodutibilidade, tem grupos que estão tentando fazer isso, mas é muito complicado, é muito custoso, e é difícil você conseguir reproduzir um artigo usando certinho o que eles estavam fazendo lá. Deveria ser fácil, né? A ciência é disso, é de reprodutibilidade, mas tá uma tecnologia tão grande agora, né? Tem equipamentos tão sofisticados que às vezes nem o próprio laboratório ali do Serrapilheira tem esse tipo de equipamento para fazer. Eu acredito que seja isso, porque não recebemos mais nenhuma pergunta aqui no Questions, mas se tiverem mais alguma pergunta, podem mandar para o e-mail do Luiz. Podemos, né, Luiz? Sim, e aí depois ele vai disponibilizar, a gente vai colocar numa aba que a gente vai criar no nosso site. A gente não sabe onde a gente ainda vai colocar, mas aí a gente vai criar no nosso site e deixa avisado em todas as nossas redes sociais também. A gente vai avisar aqui no Zoom também, na transmissão. Tá bom. Então, muito obrigada, Luiz. Sua palestra foi excelente. Obrigado por aceitar nossos convites para participar. E se você quiser assistir as nossas próximas palestras, fica à vontade. Aí, legal. O Zoom é seu. Legal. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite, pessoal da organização. Muito prazer falar com vocês aí. Até a próxima. Muito obrigada. Gente, agora nós vamos ter um momento